Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 50º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. Agora, meus irmãos, estamos já terminando o ano. De fato, faltam só apenas mais 2 devocionais e 2 semanas para que o ano se encerre. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós iremos falar sobre Isaías 9. Eu creio que seja um texto muito conhecido, é um texto que revela, é um texto messiânico, é um texto que aponta para o Messias, para o nosso Cristo, para Jesus. E hoje eu gostaria de explorar um pouco com vocês acerca desse texto e acerca das promessas feitas no Antigo Testamento sobre o Cristo. Amém? Então, meus irmãos, vamos orar agora, vamos nos colocar diante do Senhor em clamor, em oração, e que Ele toque em nossos corações. Senhor Deus Santo, obrigado, Papai, por quem Tu és. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor concede a nós entendimento, conhecimento, Pai, e que nós possamos agora, nesse momento, meditar na Tua palavra e aprender mais sobre Ti. É isso que nós oramos, Pai, e te pedimos em Teu nome. É isso que nós oramos, Pai, pedimos agora em Teu nome. Amém. Então, meus irmãos, vamos ler o texto. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste resolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Amém. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bem, meus irmãos, esse é um texto muito conhecido. Primeiramente, meus irmãos, vamos iniciar nossa reflexão pensando, que povo é esse que caminhou, que caminhava em trevas e viu uma grande luz. Bem, o primeiro ponto é que até os judeus, que tinham o conhecimento das profecias, que pensavam, que ansiavam pelo Messias, eles também caminhavam em trevas, Afinal de contas, o Messias ainda não havia vindo. Então, eles ainda assim, mesmo tendo o conhecimento, mesmo tendo a noção, o entendimento, eles caminhavam em trevas, porque a luz do mundo ainda não havia nascido. Além disso, o povo também que caminhava em trevas, ele faz referência aos gentios, e principalmente aos gentios, porque os gentios, eles não tinham o conhecimento da lei, conhecimento da palavra de Deus ali, do Antigo Testamento, as promessas que os profetas prediziam, que o Senhor dizia através dos profetas, e também que o próprio Senhor disse para Moisés as promessas de Deus. Eles não tinham esse conhecimento. E esse povo, quando a gente diz os gentios, a gente diz também sobre nós. Nós que antes não conhecíamos a Cristo, nós andávamos em trevas. E nós vimos uma grande luz, sabe? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Então, é um ponto muito interessante a gente relacionar, no texto escrito, no seu contexto. Os gentios eram esse povo, e também aqueles que ansiavam pelo Messias, que tinham conhecimento do Messias, mas o Messias ainda não havia vindo. Então, eles não tinham a luz do mundo para os iluminar claramente, de modo revelado. Perfeito? Em seguida, a gente vê aquilo que o Senhor ele opera. Aqui, como o Senhor faz.
no versículo 3, perdão, a gente lê: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Então agora a gente vê que o povo viu uma grande luz. Nós, quando não éramos convertidos, nós vimos uma grande luz, sabe? E essa luz raiou para nós. E então o Senhor faz crescer, né, em nós uma alegria que é uma alegria, um regozijo, é uma bem-aventurança, algo que é inexplicável, indescritível. O Senhor em nós faz assim como os que, né, aqui a gente tem duas comparações, né? Igual aqueles que se regozijam na colheita, né? Quando aqueles que vão ceifar ali, a colheita está pronta, eles se regozijam por conta da colheita, e aqueles que, quando vencem a batalha, dividem os despojos. Igual a estes, nós exultamos no Senhor, porque nós vimos a grande luz, porque nós contemplamos a Cristo, porque nós recebemos a salvação. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e então raiou uma luz, a esperança, Cristo. Sabe? E aqui a gente começa a ver, né, o motivo pelo qual a gente se alegrou desse modo. O primeiro motivo é que o Senhor destruiu o jugo que nos oprimia, a canga que estava sobre os nossos ombros e a vara de castigo do nosso opressor. Como no dia da derrota de Midian, Deus estraçalhou, Deus quebrou, Deus destruiu tudo aquilo que nos oprimia, tudo aquilo que nos fazia viver como escravos, tudo aquilo que nos aprisionava. Deus nos libertou. O segundo motivo, pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste resolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Tudo ficará no passado, tudo será deixado para trás. Agora nós vivemos uma nova vida, nós vivemos Cristo. E o terceiro motivo é o motivo pelo qual tudo isso, sabe, é o que faz sentido. É aquilo que dá sentido a tudo isso. É aquilo que é o cerne do Evangelho, o âmago da palavra de Deus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o motivo pelo qual nós tanto nos alegramos. Esse é o motivo pelo qual Deus consegue destruir o jugo que nos oprimia, sabe? Porque para ele ser justo, ele teve que aplicar a sua justiça em Cristo Jesus, e então nós recebemos a graça. Perfeito? E, meus irmãos, Jesus nascer, sabe? É o centro do Evangelho, é o centro da palavra de Deus. A gente só consegue receber a graça de Deus, a gente só consegue receber a misericórdia de Deus porque um dia o próprio Deus se fez homem. E então, aquilo que estava rompido, o laço que se rompeu, Cristo e suas linhas de amor, né? O seu sangue vertido na cruz, costurou para que nós pudéssemos de novo, né, novamente, estarmos religados a Deus. Estando agora religados a Deus, nós temos paz com Ele. E os apelidos, né, os nomes dados a Jesus são muito interessantes. O primeiro é Maravilhoso Conselheiro. A gente vê Cristo como um maravilhoso conselheiro. A gente tem, né, passagens da Bíblia, se eu não me engano, no Antigo Testamento mesmo. Paulo ele diz isso no Novo, mas no Antigo Testamento diz, acho que até em Isaías, diz o seguinte: quem antes conheceu a mente do Senhor, quem primeiro foi... Não, quem antes conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que lhe seja retribuído. Então, é importante a gente compreender que Cristo é o próprio Deus. E Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles mesmos se aconselham, eles mesmos são a sabedoria, sabe? Então Cristo é um maravilhoso conselheiro, ele mesmo, sabe, se aconselha de modo que tudo que ele pensa e faz é o perfeito, sabe? Ele é um maravilhoso conselheiro, mas isso não somente para si, mas também para nós. Nós que somos cristãos, nós precisamos buscar em Cristo a sabedoria, em Cristo o discernimento, perfeito? O Deus poderoso. Uma das características de Jesus
é a divindade, ele é Deus, ele é o próprio Deus, sabe? E isso em todo o Novo Testamento, isso nas passagens também do Antigo, Davi diz: o Senhor disse para o meu Senhor, assenta-te à minha direita, e eu porei seus inimigos como estrados de seus pés. Então, Cristo é Deus. Cristo é necessário que ele seja Deus, porque senão o seu sacrifício não seria o sacrifício que ele teria feito. É um sacrifício que na verdade não teria tanto poder, justamente por ele não ser Deus. Ele é 100% homem de certo, mas ele é também 100% Deus. Senão ele não conseguiria, né, cumprir toda a lei, senão o sacrifício dele não teria o peso que teve por ele ser o próprio Deus perfeito. Então é importante a gente também compreender isso. Terceiramente, o Pai é eterno. Cristo é Pai, ele é Deus Filho, mas por ser o próprio Deus, ele também é um Pai eterno. E por fim, o Príncipe da Paz. É Jesus Cristo, aquele que pode nos conceder paz. Primeiramente, né, paz com Deus. Segundamente, paz com os homens. Esse é um dos versículos, isso é uma das passagens, eu não lembro ao certo em que parte do Novo Testamento se encontra, mas é importante a gente entender, né, que antes da paz com os homens, nós temos paz com Deus através de Cristo. E a partir dele, né, através dele, nós temos também paz com os homens. E por fim, né, nós vemos uma profecia de como será o reino de Deus estabelecido através de Cristo. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, sabe? Cristo reinará de modo que a paz será eterna, né? O seu reino será para sempre, será um reino firmado na rocha que é Ele mesmo. E é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. Isso é magnífico, meus irmãos. A gente sabe que não será pelos nossos próprios braços que seremos salvos. Não será pela nossa santidade, não será por aquilo que nós poderíamos ao menos pensar em fazer, mas é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. Portanto, aquele que iniciou a boa obra certamente irá completará, sabe, até o dia de Cristo. É importante a gente entender isso, que é pelo Senhor, é por amor do seu nome que ele faz. Amém? Por fim, né, aplicando em nossa vida, a gente viu uma passagem que aponta para o Messias. Aqui nós temos uma passagem que nos lembra de Jesus, que nos faz relembrar da esperança a qual nós fomos chamados, o Evangelho de Cristo, aquele que nos salvou. Nós, antes pecadores, fomos alcançados por Jesus e agora nós somos salvos pela sua graça, nós somos redimidos através da fé nele. Portanto, que nós possamos, nesse preparo, né, agora iniciando a semana que se encerrará no sábado, dia 24, mas no domingo já é Natal, que a gente possa, durante essa semana, ter os olhos fitos em Jesus, como na verdade deveria ser todo ano, mas em especial agora, nessa semana, que a gente possa sempre nos lembrar do sacrifício, do porquê Jesus veio, das promessas que apontam claramente para ele. Essa promessa, o menino nos deu, sabe? Um menino nasceu, um filho se nos deu, sabe? Então é muito importante a gente entender como todo o Antigo Testamento, muitas outras promessas, profecias apontam para Jesus. Não somente promessas e profecias, mas objetos, pessoas, tudo isso aponta para o Cristo. E ele vem, meus irmãos. Anjos anseiam, sabe? Anjos gostariam de ver aquilo que nós temos como revelação. Pedro diz isso. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos essa palavra. Que nós possamos nos regozijar, que nós possamos nos alegrar por isso. Amém? Então, meus irmãos, vamos agora orar para encerrar o devocional. A partir de semana que vem, né? Semana que vem já vai ter Natal, vai ter um devocional no Natal, graças a Deus. Sabe? Eu tava muito esperando por esse dia. Vai ser uma bênção, vai ser incrível. Nós iremos falar sobre o nascimento de Cristo. E é isso, meus irmãos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, papai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por quem tu és. Senhor Deus Santo, abençoe, Pai, a nossa vida. Nós possamos cada vez mais, Pai, ter as nossas mentes cativas, Pai, a Ti, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, que o Senhor, Pai, nasceu, Pai, que foi uma promessa que o Senhor, antes da fundação do mundo, Pai, o Senhor nos prometeu, Pai, o Senhor fez, o Senhor decretou, Pai.
E assim, Pai, concretizada a obra, Pai, que nós possamos hoje, Pai, valorizá-la, Senhor, que nós possamos hoje, com gratidão, Pai, entronizar, louvar, adorar, Pai, exaltar o Teu nome, que é digno de todo louvor. Obrigado, Pai Santo, por quem Tu és. E nos perdoe, Pai, pelos nossos pecados. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.